a gente vai ver as posições do Santo. Pessoal, daqui a pouquinho estaremos aí com vocês no Mateando com o Sul aqui em Lages. Só uns ajustes aqui no início da conversa. Enquanto isso, vocês ouvem uma música com a gente aí, tá? Tá dando as ondas aí de transmissão. Vamos lá, vou mandar agora nos grupos aqui. Pessoal, daqui a pouquinho a gente... Pode entender, ó. Daqui a pouquinho a gente fala com vocês, tá? Só mais um minutinho enquanto o pessoal tá entrando para acompanhar a gente.
Música gaúcha é sempre bom de ouvir, né? Estou mandando nos grupos do movimento dos 3 estados, por isso que demora um pouquinho, tá, pessoal? Daqui a pouquinho estaremos já falando com vocês. Também aí o pessoal do Nordeste e de São Paulo acompanhando, especialmente. Ah, pois é, né? O pessoal lá do Nordeste Independente, né? Eles têm um contato bem forte com a gente ali do movimento. Vamos começar daqui a pouquinho, vamos? O pessoal já está falando alguma coisa aí? Comentários? Pode desligar lá e vamos começar então. O pessoal deve estar 8h05, né? Bem na hora que acabou a música, né? Nós estamos aqui em Lages, no Galpão Gaúcho, né? Cedido pelo Romualdo, que é o nosso amigo, companheiro de causa também. Estamos aqui com o Alessandro, Joacir e o Marco. É isso aí, Marco? Bem-vindo ao movimento, né? Obrigado. Eu sou a Sandra Parma, lá da cidade de Rio do Sul, e nós estamos aqui com 3 lagianos, né? E vamos conversar um pouquinho sobre a cidade de Lages, sobre as cidades vizinhas, sobre o Pacto Federativo, né? E as perguntas que o pessoal for falando pra gente ali pelos comentários. Estou mandando nos grupos aqui o link ainda para o pessoal acompanhar, né? Mas Marco, conta um pouquinho o que você faz da vida, Marco. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Alexandre Joacir, um grande amigo aqui também. Meu nome é Marco Cordeiro, eu sou mestre nacional de xadrez, faz 25 anos que eu moro em Lages, trabalho com as escolinhas, tanto nas escolas privadas aqui, quanto também num projeto que nós temos junto à Fundação Municipal de Esportes, através do Lages Xadrez Clube, em torno mais ou menos de umas 300 crianças que a gente atende com o xadrez. Eu sou tricampeão catarinense de xadrez, gosto bastante sou adepto da ideia de um estado, preferência o fim dele, né, mas um estado cada vez menor, essa fragmentação, todos nós somos vítimas dessa hipercentralização em Brasília, dos impostos, de toda a estrutura que se dá, todo o compliance que se tem, dizer assim, o arcabouço em Brasília, e com isso quem sofre é o país todo pela falta devolutiva de uma carga tributária que passa dos 40%, quer dizer, a promessa, a entrega é bem desproporcional ao que é arrecadado, né? Então eu imagino que isso tudo acontece porque Brasília é realmente uma cápsula lá quase que intransponível, certo? Um poço sem fim de recurso, aonde não há mesmo interesse, né? O Estado quer cada vez ter mais poder, né? Cada vez ter mais. Os políticos que o controlam querem apenas a acumulação do poder e afastar cada vez mais a população, né? do núcleo das decisões. Isso é importante para que eles se mantenham lá. O status quo da classe hegemônica só se dá em virtude da nossa ausência das decisões. E eu imagino que no estado menor, né, uma fragmentação cada vez maior, é possível que a gente perceba os problemas com mais eficiência, consiga saná-los, resolvê-los. Essa alternância do poder também vai estar mais próxima de nós. Quer dizer, hoje eu tenho 48 anos, não conheço Brasília, né? Tenho 48 anos, não conheço Brasília porque ela é feita para não ser conhecida. Exatamente. Quer dizer, quando você decididamente quer afastar a população do núcleo do poder, chama um comunista para fazer a capital. Certo? Ele vai fazer nos moldes do Kremlin, para que ninguém chegue lá, certo? Para que seja sempre
uma dinastia, quase que uma diáspora chegar até Brasília para que se possa questionar, né, realmente quem está lá no poder. Imagina que um território menor possa pelo menos amenizar essas questões, né? Com certeza. Eu estava pensando uma coisa, eu andei pesquisando bastante sobre Lages aqui, né? E a gente sabe que o mínimo que vem, o pouco que vem para a cidade, ainda tem que ser feito um milagre, né? Para gerenciar uma cidade tão grande quanto essa, né? Com tantas necessidades, e ainda assim acontecem coisas interessantes aqui na cidade, como eu vi, por exemplo, que nós temos aqui o projeto Jovens Empreendedores aqui na cidade, né? Eu achei muito legal uma prefeitura que se preocupa em ensinar isso já para os alunos, né? Então parece que tem mais de 200 professores envolvidos, muitos alunos, né, envolvidos nesse projeto, e se faz uma coisa dessa com pouco dinheiro. Você já imaginou, Marco, quanto a gente faria com muito dinheiro? Que é o que vai para Brasília, o que daria para fazer? Pois é, eu não conheço o fundo do projeto, assim, né? O que está na mídia. Mas eu imagino que você poder provocar a índole empreendedora no jovem é importantíssimo. Mesmo que esse termo passe por uma crise. Hoje é quase que um semidelito você ser um empreendedor. Né? O pensamento estatal, ele te molda a ponto de você estar sempre querendo estar à sombra do Estado. Porque o Estado faz isso de propósito. O Estado ele te apresenta os benefícios supostos dos males que ele causou. Daí, ele causa os males e te dá o remédio, como se fosse uma coisa boa. Ele causa uma discordância entre eu e o Joacir para que ele se coloque de mediador e diga não, esse ponto de ruptura quem tem que mediar sou eu. Mas quem causou toda essa cisânia, essa separação das pessoas, né, certo? Como política de Estado, foi exatamente esse pensamento estatal que é necessário que esteja mais criar dificuldade para vender facilidade. Isso é isso. Essa de criar o problema para depois, entre aspas, vir com a solução é uma espécie de burocratização da situação humana que já é difícil. O nosso envolvimento em sociedade, ele é difícil. E aí quando você, como vocês mencionaram, cria o problema e vem com a solução posterior, a burocracia já não vale a pena. Já é uma coisa que... Com certeza. A burocracia sempre vai existir, mas temos que usar de maneiras, como tem a proposta do Movimento Sul Meu País, de diminuir pelo menos o efeito da burocracia. Diminuir a burocracia e diminuir a capacidade das pessoas de agirem de forma corrupta e como má gestores. Exatamente. E como, de certa forma, o homem tem um pouco de medo da liberdade, ele se sente mais tutelado dentro do Estado grande. Tem pessoas que precisam disso, esse né? pretensionismo, precisam se sentir abraçadas pelo Estado, o que é um erro gravíssimo. Exatamente, porque esse pretensionismo gigante, assim, da nação e tal, é o que alimenta realmente essa opressão que se dá em todos nós. Exatamente. Certo? É um Estado gigante, onde ele não tem, ele é o monopólio de toda a força, é o monopólio da violência, é o monopólio das ações, é o monopólio das leis. Ele não tem um concorrente, ele não lida no mercado, quer dizer, todo monopólio faz com que a concentração de poder fique nas mãos de quem detém o monopólio. E quem detém o monopólio vai com certeza controlar todos nós. Alexandre, dá a tua opinião quanto a isso. Eu concordo com o que todos estão falando aqui, né? E quando eu comecei aí a participar do movimento, mais ou menos há uns 5 anos atrás, o principal ponto que me chamou a atenção era como as coisas são longe, né? Pegando um gancho aqui do seu comentário. Quando a gente fica perguntando para onde que vai o dinheiro, né? Do dinheiro dos nossos impostos, se a gente vai cobrar alguém, a gente nem sabe quem cobrar. Não tem como, você não chega, né? Não tem como, no processo. Isso, e eu comparo, mas se por acaso o dinheiro ficasse aqui no município de Lages ou ficasse nos municípios onde o dinheiro, né, é gerado, o imposto é gerado, eu vejo que fica muito mais fácil você cobrar o prefeito porque você sabe onde é que ele mora. Você sabe onde é que o secretário da saúde, da educação mora. Aí fica mais fácil, né? Nós não temos hoje, por exemplo, acontece assim, essa semana, eu passando por uma rua da cidade, inclusive, e tinha um buraco no meio da rua. Aí um cidadão trabalhando 6 horas da tarde, indo para sua casa ou trabalhando um pouco mais, talvez, ele estourou o pneu do carro dele.
No que estourou o pneu, eu fiquei tão indignado naquele momento, até o Marco acabou rindo depois da minha indignação, da minha revolta, que eu coloquei de quem que é a culpa. A culpa, com certeza, é dessa gestão. Vamos arrumar um culpado para isso. Além dessa gestão, uma boa parte dos vereadores, vamos dizer assim, Sim. são culpados, porque eles estão ali para fiscalizar, para observar o que o executivo está fazendo. E outra parte seria dos eleitores, porque o Brasil também, a gente não pode dizer assim que o Brasil é um problema por causa dos políticos. O que está em cima... O povo também é um problema. O povo também é um problema. O próprio movimento ele não vem com uma ideia salvacionista. O movimento ele tem uma proposta para descentralizar o negócio político que existe no Brasil, esse pseudo-federalismo. É por isso que temos aí São Paulo independente, Nordeste independente, ao fundo temos inclusive a bandeira do movimento aí São Paulo independente, que o pessoal está acompanhando aí pelo Facebook, e automaticamente esses movimentos eles percebem que o câncer em si, uma boa parte do câncer brasileiro, ele está no nosso processo do Pacto Federativo. Então precisamos ter uma mudança significativa nesse Pacto Federativo. São mudanças que as pessoas não são consultadas e quando são, a informação que elas querem dar chega de forma distorcida ao MEC, por exemplo, eu enquanto professor, chega de forma distorcida ao MEC, chega de forma distorcida àqueles que fornecem creche para o Brasil inteiro, chega de forma distorcida para cursos técnicos que são projetos nacionais, para universidades. Então a verdade e a necessidade do nosso povo ou dos povos que existem no Brasil não são atendidas. Exato. É complicado, né, você lidar com um estado tão grande como é o nosso, né, e sem você poder conversar e debater isso. Porque na verdade você não tem essa liberdade, né, de expor as suas ideias e ser ouvido, né. Eu imagino que um dos grandes desafios do movimento seria desconstruir a estatologia que se formou, né? A gente imagina que repomos a figura de Deus no Estado, né? A gente imagina que o Estado deve estar sempre presente, nos ajudando, entre aspas, na verdade é meramente um controle de todos nós. Chegou mais sulistas aqui só um pouquinho. Vocês não querem sentar aqui? Não, você tá aqui? Senta aqui. Senta aí você. Não tem problema, se apresenta aí. É tudo sulista. Não, fica aqui. Chega mais pra A cá. mesa vai ficar pequena. A mesa fica pequena, mas é para integrar todos aí. Então, boa noite. A gente diminui aqui, aumenta o espaço, vem aqui. Só vou ter que falar um pouco mais alto, porque a câmera fica mais longe. Vem também. Não, obrigado. Então, tá bom. Vamos fazer o processo, eu acho, da apresentação. O Marcos se apresentou, meu nome é Joacir, sou professor de filosofia, escritor também, membro da direção nacional do movimento Eu Sou Meu País. Alexandre. Eu sou o Alexandre, eu trabalho na iniciativa privada aqui na cidade de Lages. Já faz aí 3 anos que eu estou aqui, né? Sou formado em administração e um eterno indignado com o Estado brasileiro, né? Acho que isso é uma preocupação de todos, né? Quando a gente vê a quantidade de dinheiro que a gente paga de imposto, né? As pessoas às vezes ficam felizes que recebem uma migalha, né? Opa, veio a obra lá, graças ao deputado X veio uma obra. Isso é muito pequeno perto de tudo que aquilo que a gente arrecada. E a ideia nossa de participar do movimento, assim, acredito que uma das ideias do movimento em si é abrir os olhos da população para isso, né? De todo o dinheiro, né, que a gente gera, isso é na casa de bilhões de reais, e o valor que a gente pode usar, que o lagiano vai utilizar, que o catarinense, o paranaense, e não para só no sul, né, todos os estados do Brasil são roubados por uma grande quadrilha que é o poder central, né? Então a gente, enquanto membro, o grande objetivo é abrir os olhos da população de dizer, opa, o dinheiro é seu, né? O dinheiro tem que ficar aqui no seu bairro, que é onde você mora, aqui na tua cidade, e não ser jogado para outro ente, né, que é a União, vai saber o que vai acontecer lá, né? Então, só a liberdade na secessão, né? Só é possível assim porque você consiga se relacionar realmente com as pessoas e ver o livre mercado, né? A economia de mercado que se prega nos países livres através de um Estado não tão intruso quanto tão intromissão quanto a gente tem. Ô Marco, e quanto à revisão do Pacto Federativo?
que tu tem a me dizer sobre isso? Olha, pois é, assim, não vejo isso com, assim, com muito otimismo. Não é uma solução, né? Eu imagino assim, ó, que o Estado não está capaz ou não tem intenção de reduzir o seu poder. Né? Quando a gente ouve, assim, por exemplo, porque o Bolsonaro vai privatizar, tal coisa, parece até bonito, assim, né? Mas eu não consigo imaginar alguém que chega ao teu poder, que vai querer fragmentar, que vai querer enfraquecer o seu próprio poder de indicar pessoas, de indicar amigos, tal, de dizer assim, olha, sabe aquela estatal que era minha e tal, que era realmente deles, os três, né? Do Brasil não adianta esse negócio assim, de democracia e que é tudo muito bonito, né? Muito Montesquieu, a divisão dos poderes. Isso é só uma utopia, né? Na verdade, o que acontece é o poder centralizado forte na mão do Bolsonaro, do governador e do prefeito. Esses, assim, tem a caneta. Os restantes são satélites que orbitam em torno deles, né? Tentando ver se conseguem entender o que se passa na cabeça de quem realmente tem a caneta, né? Então, assim, pode até dar o talão de cheque para o secretário, mas a caneta vai ficar sempre com eles, né? Exatamente. Então, isso é um poder central. Então, eu, sinceramente, sou muito desanimado com a questão do pacto federativo. Acho que é algo que eles vão enrolar, resquentar, repassar e vai acabar, assim, mudando tudo para ficar como está. Fingir dos ovos. Deixa eu só falar uns comentários que tá passando aqui no Facebook. Tem o Celso Formel lá de Parobé, Rio Grande do Sul. A Lu Cortez está dando boa noite. Flávio Leão Gama, a música está encobrindo a fala de vocês. Agora já desligamos ela. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. O Alexandre da Justina, lá da Comissão de Blumenau, era para ele estar aqui com a gente hoje, mas ele não pôde por imprevisto, né? Mas ele é muito atuante aqui na região de Curitibanos e de Blumenau também. Ele mora nas duas cidades, uma equipe muito legal lá de Blumenau. Temos também o Márcio. Vamos lá, Vitor Souza de Moraes. Sonho em ver meu sul livre de Brasília. Temos tudo para ser um país rico com um governo liberal e principalmente o nosso dinheiro ficar aqui. Abraçam e sigam firme na luta. Um abração então, Victor. É o que a gente busca, né? Desde do nascimento do movimento lá em 1992, o que a gente busca é essa liberdade, né? Para sermos uma nação menor, enxuta, sem o Estado ser totalitário, sem ele estar mandando na nossa vida, né? E a gente ter mais contato com ele. É isso que a gente luta. Então, o sonho do Vitor não é só dele, é nosso também, né? Muito tempo. Nós temos também aqui, vamos lá. Como é que eu puxo pra baixo? Tem um comentário aqui, antecipando aí a Sandra, do Wagner Silva também. Me diz uma coisa, vamos dividir esse país ou não? Vamos lutar como antigamente? Aí remete uma questão que o movimento tem que esclarecer, acredito eu, principalmente aqueles que não conhecem o movimento. O projeto, o nosso objetivo principal é conseguir a emancipação política e administrativa dos estados do Sul de forma pacífica, democrática e plebiscitária. Então a ideia é ouvir as pessoas, é levar a nossa proposta até as pessoas para que elas digam o que elas acham da proposta, se elas concordam com a nossa proposta, diante de vários aspectos de documentos que a gente tem já expostos, tanto no sullivre.org quanto na nossa página do Facebook, são coisas que a gente discute de forma pacífica e democrática. A gente quer lutar porque a Constituição mesma que diz que o Brasil é formado por estados indivisíveis, essa Constituição ela tem que ser usada, então, apesar de já ultrapassada, porque ela nasceu junto comigo em 88, então ela teve tantas misturas no decorrer que ela distorceu, mas só favoreceu o poder central. Mas essa Constituição, vamos dizer, ela diz no artigo 4º, Sandra, que tem autodeterminação dos povos no artigo 4º. Então se tem ali, para que tem? Tem porque a gente tem o direito, São Paulo tem o direito, o Nordeste tem o direito à sua autodeterminação. Dê um mate aí pra mim, por favor. Não é porque está escrito que é moral, né? Um político escreve algo num pedaço de papel, isso é positivismo, você acaba positivando as coisas porque alguém lá com poder acabou escrevendo e você, se é lei é moral, já foi lei a escravidão, já foi lei entregar judeus, nazistas era lei que você entregasse. No Estado nazista você tinha que entregar os judeus ao Führer, né? Então, quer dizer, isso era legal. Quer dizer, então,
esse positivismo ele não se sustenta assim, baseado na ideia de que se um determinado povo não quer se separar, quer ser livre, deve ter todo o direito de conduzir os seus caminhos, né? Isso nada passa de legislação, né? A legislação é essa. Agora, a lei, de fato, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente respeita enquanto moral e valores. Ora, cláusula pena. Então, se nós, enquanto povo do Sul, assim como o povo do Nordeste, povo do Norte, povo do Sudeste, ou mesmo o povo de Lages, entende que é melhor a gente ser autoproclamado independente, assim deve ser. Porque nós, enquanto povo, decidimos assim. Então, pegando o gancho do que vocês estão falando, né? O objetivo do movimento é exatamente esclarecer para as pessoas que é possível, né? A legislação e as constituições estão aí para caírem, né? Nós mesmos estamos na quinta ou na sexta Constituição brasileira, exatamente porque as forças decidiram que agora não serve mais aquela Constituição, e assim foi para o Vargas, foi para o Império. Então nós entendemos que o fato da legislação dizer que talvez ser mais perto, talvez. Um pouquinho mais alto, vou tentar falar mais alto. Então, nesse sentido, nós entendemos que o povo determinado a ser independente, a gente, enquanto governo, né, enquanto poder, ele simplesmente deve obedecer o povo, né, sendo que a gente que precisa tomar as rédeas do nosso destino. Falando em Estado, por exemplo, que quer dominar, por exemplo, a nossa condição enquanto povo sulista, enquanto povo paulista, enquanto povo nordestino ou do norte, esse Estado, por exemplo, que diz que vocês não podem sair até a rua se manifestar porque é uma cláusula pétrea, vocês nunca vão conseguir porque o Estado não vai permitir. Esse Estado brasileiro está quase como lá a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem lá só não tem câmera porque eu acho em cada casa na América do Norte porque falta dinheiro, né, pro povo. Mas eles têm várias limitações, por exemplo, lá enquanto povo, na sua casa, na sua liberdade, que o Brasil, se ele andar mais um pouco, ele vai dizer, olha, cara, você não pode discutir nenhuma ideia, você não pode, por exemplo, querer a tua autodeterminação. Então nós queremos os tributos, nós queremos um pedaço do índio lá, da sua madeira, nós queremos um pedaço da riqueza do Sul, porque primeiro nós pegamos o dinheiro de vocês e depois nós damos para quem precisa. Não, quem precisa produz, utiliza o dinheiro e um pouquinho manda para a União. Só que quem precisa não deveria mandar nada para a União, deveria se auto-administrar quase. O Estado não deveria interferir. Agora manda primeiro para lá e depois a União acha. Agora eu sou Deus enquanto União e eu vou determinar os melhores caminhos para uma nação grandiosa que é o Brasil. Se a União levasse 50%, né, ainda era ruim, certo? Mas leva 80%, o que dizer de uma nação assim, né? Onde 80% vai para Brasília, e é bom a gente explicar bem isso, gente. Não vai para o Nordeste, não vai para o Norte, não vai para as pessoas que precisam no Brasil. Ela vai para Brasília, e dali não sai. É como você falou, Marco. Brasília, ela foi formatada para aquilo. Sim. Ela foi toda programada para isso, para levar as nossas riquezas e a gente não ter acesso a eles. Então, é difícil você combater esse Estado impenetrável que nós temos hoje no Brasil. É isso mesmo. E quando falamos em revisão de pacto federativo, é um sonho. Não vai acontecer nada, não vai mudar o Sul. E é um sonho sonhado na medida que o Estado permita que você sonhe, bem nos moldes que ele quer. Que ele acha que vão lá, um deputado levanta uma bandeira, grita, o outro vem a contraponto, e nós aqui imaginamos que realmente as coisas estão saindo. Não existe um milagre, uma pessoa que vai ser o salvador da pátria que vai mudar, porque o Estado ele fechou de um jeito isso tudo, que não adianta uma pessoa entrar lá com boa intenção, né, com a intenção de rever o pacto federativo, porque não vai conseguir. Então a gente pensa assim, agora mudou o governo, agora as coisas vão começar a andar, o Sul não precisa mais se separar. Nós já vimos que não é assim. Continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades e o nosso dinheiro continua indo para lá. Essa revisão ela pode melhorar 1%, 2%, mas isso resolve o nosso problema? Não resolve. O que a gente quer é que resolva muito o nosso problema e somente através da independência do Sul para
sermos uma nação de verdade, né? E vendo aspectos específicos que o movimento tem como proposta, por exemplo, na área da educação. Na área da educação, qual o representante que tem de educação lá na Assembleia Catarinense? Aqui em Lages, qual o representante que tem na Câmara de Vereadores da Educação? Em Brasília, quais representam a educação? O negócio mais importante que tem para a transformação de um povo é a educação. Então, não é promessa do movimento, é articulação, porque tem vários professores que fazem parte do movimento. Então, é fortalecer a educação. Irlanda do Norte, Japão, Coreia do Sul, são lugares brilhantes. Eles trabalharam a base. Irlanda do Norte, 30 anos, os anos 60, os anos 90, investiu em educação, mandaram seus filhos, só pedra e água. O que vamos fazer em educação? Mandaram seus filhos para fora do país para educar e voltar e retornarem para o país. A partir dali fizeram uma revolução. Essa revolução que precisa, que faz você viver melhor, que faz tu trazer a riqueza para a tua família primeiro e posteriormente para a sociedade na qual tu vive. O que gera riqueza são as trocas voluntárias. A gente vem aqui no galpão gaúcho, a janta paga ali, eu saio, é o ganha-ganha. Eu vou satisfeito porque eu troquei, digamos, o dinheiro que eu tinha pela minha fome, né, certo? E o galpão gaúcho fica muito satisfeito porque ele tinha mais comida do que ele precisava de dinheiro naquele momento, certo? Então não tem nada que Brasília vir se meter e dizer, me dá uma parte aqui e tal. Ninguém tem nada a ver com isso, quando a gente chega aqui, come e vai embora. Mas é complexo de você trabalhar essa questão, né? Porque se habituou-se a imaginar que o Estado é realmente algo assim, preponderante, bom, é um benefício para todos. Eu tenho um exemplo agora para dar para vocês, por exemplo, lá na cidade de Rio do Sul, o nosso prefeito anunciou agora essa semana investimentos de 50 milhões na cidade, né? Só que esses 50 milhões são empréstimos que vão ficar para o próximo prefeito pagar, certo? Na verdade, esse dinheiro ele já existe, nós já produzimos esse dinheiro, ele é nosso e a gente pega ele como se fosse uma dívida. Não tem lógica isso, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Um dinheiro que nós produzimos, nós mandamos para Brasília, depois Brasília nos empresta esse dinheiro e nós temos que pagar com juros, né? Olha o absurdo. Aí a gente vê, por exemplo, lá na nossa cidade, nós temos o caso dos vereadores, né? Nós estamos lutando lá em Rio do Sul para diminuir os salários de vereador, vice e prefeito da cidade. O nosso prefeito de Rio do Sul é um dos mais caros de Santa Catarina, ele ganha mais do que o prefeito de São Paulo, gente. São Paulo é 171 vezes maior que o Rio do Sul. Por que o nosso prefeito tem que ganhar tanto? Então essas coisas a gente tem que começar a rever. Rever quem a gente vai colocar lá, quem realmente está interessado em salário ou em ajudar a cidade, né? E é um salário desse, por exemplo, aqui eu sei que o prefeito aqui de Lages, ele doa o salário dele. E mesmo assim, é metade do nosso lá. Mas é uma luta que ele, enquanto membro do Executivo, poderia travar contra o próprio Legislativo, dizer agora vocês vão diminuir o salário de vocês, vamos ser parceiros, vamos mudar, vamos transformar essa cidade. Mas a política ela está tão banal no Brasil por causa desse federalismo, esse pseudo-federalismo, que eles fazem carreira na política. Eu não acredito em alguém que faça carreira na política, porque é alguém que diz assim, eu fico 4 anos... mais 4. Agora eu vou mudar, eu vou concorrer a deputado federal. Agora seria um novo homem, um novo ser. Não, faz lá, vai trabalhar. A maior graça que tu faz é não reeleger o cara. Mas eu pergunto uma coisa pro Joacir, pra Sandra, pro amigo aqui. É saudável pro movimento esse modelo de Estado eficiente? Um Estado eficiente não vai se proteger ainda mais de movimentos separatistas de secessão como o nosso? Você diz o governo Estado federal eficiente, nosso? vamos dizer assim, que diminua e tal, e que o Estado se mostre presente, que diminua os salários dos vereadores e dos prefeitos e tal. Isso aí, na verdade, vai criar uma imunidade neles, eles não, vão se fortalecer, eles vão dar um passo para trás, para 2 para frente, mais adiante para dizer assim, nossa, viu, nós reduzimos o salário aqui, claro, ninguém vai falar que empregou tal pessoa aqui, tal, mas nós reduzimos, né? Sim. Então assim, eu não sei se para o movimento ter esse sucesso que nós estamos tentando, se é tão fundamental que esse Estado seja eficiente. Na verdade, eu o acho caos que ajudaria desculpa mais o meu a gente, radicalismo, mas eu acho Sim. que até era importante que Sim. o prefeito ganhasse 10 vezes mais, que o vereador ganhasse 30 vezes mais, empregasse a personal trainer dele aqui, empregasse o filho ali e tal, para que
quebrasse de uma vez. Mas é que através disso pudesse mostrar, ó, não, o modelo é feito para não dar certo. O modelo é feito para não dar certo. Né? Mas assim, é um projeto do movimento, né? Diminuição dos gastos com o dinheiro público. Então a gente tem que começar a mostrar a nossa força antes de sermos independentes, para mostrar para a população que nós temos força, que nós temos um objetivo e que nós queremos esse Estado enxuto. Por exemplo, e você acha justo, Joacir, que um vereador ganhe o dobro do que um professor, que a média do professor no município? Um exemplo aqui, ó, meu salário, eu tenho 20 horas, eu ganho R$1.500. Certo. Então, R$1.500 por 20 horas. Uhum. Aí o vereador, eu pergunto, qual o vereador que por 20 horas, semanalmente, está nas ruas? Ele trabalha 4 horas por semana, tá? 4 horas. Para ganhar, lá em Rio do Sul, ganha R$8.400. A média do professor em Rio do Sul é R$4.000. Mas não para trabalhar 3 horas, 4 horas por semana, para trabalhar muito. Aí eu pergunto, por que nós temos que ter um vereador que tem o seu negócio, tem o seu trabalho, tem a sua indústria, né? O seu comércio, e ele ainda trabalha como vereador, ou seja, é 2 funções ele carrega. O da empresa dele e de vereador, e tem que ganhar o dobro do professor ainda. Eu não me conformo. Então lá a gente está com esse projeto, nós já temos mais ou menos 900 assinaturas já. Aí nós precisamos de 2.500. E aí esse projeto, quando nós tivermos essas assinaturas, a gente vai apresentar na Câmara de Vereadores, provavelmente para eles dizerem não para a população, né? Porque eles não vão querer baixar o próprio salário. Mas quer ver Infelizmente. Pegando o gancho do que vocês estão falando agora e por que o movimento tem um papel tão fundamental, porque a gente está falando aqui de poder municipal, município, vereadores, salário alto versus salário do professor. Sendo que esse ainda é o custo barato da federação. O menor problema é o salário. Só que veja assim. Mas você tem que começar, né? E está totalmente certo porque nós conhecemos o vereador, a gente sabe o que ele faz, a gente sabe que daqui a pouco ele tem uma empresa, ou ele tem uma outra ocupação, ou pode nem ter, mas a gente conhece o cara e sabe onde ele está, onde ele anda. Isso porque nós, enquanto sociedade, a gente conhece um ao outro dentro do próprio município. Agora, se a gente sobe para a escala estadual, quem aqui tem contato com os deputados estaduais com tanta frequência como se a gente deveria? Né? E não digo nem só conversando presencialmente, mas por e-mail, enfim, ou pela internet. Quem dera, então, é um deputado federal, ou ainda secretários, ministros, tudo é muito longe. Então, a gente consegue se preocupar, iniciar um movimento, iniciar uma bandeira de redução salarial dos vereadores ou do prefeito, porque está próximo. Essa é a jogada. A gente deveria se preocupar ainda com os maiores salários, que é uma das brigas, né? É o pacto federativo, é o dinheiro que vai e não volta. A gente gera o dinheiro e vai para Brasília e depois pega emprestado o nosso próprio salário. Sim. Então, a gente... Por isso que eu imagino que talvez o vereador não seja o escopo principal do movimento. Né? Quando assim, Sim. por exemplo, eu respeito, claro, mas eu também estou aqui para falar o que eu penso. Né? Certo. Assim, imagino que a gente é uma energia mal gasta. A gente é assim, erguer a bandeira do vereador que ganha menos e tal. O problema está um pouco mais em cima. Imagino que Tá seja. bem, mas. É, Só que a gente tem que. Mas o que foi amarrado Não, em cima tudo bem, começa tudo por baixo, né? Como é que eu vou chegar lá em cima? Pode. Talvez chamando a atenção. Por exemplo, assim, É, não pode existe. ser, pode, Só pode. agora essa onda, esse negócio que deu agora Bolsonaro nas últimas eleições é que deu esse salto. Ninguém conhecia o cara, se elegeu. Talvez, por um lado bom, analisando, nem vendo a questão política dessa situação. O vereador mas, é efeito, não é causa. Mas assim, o vereador, o prefeito, agora eu saio para deputado. Nas próximas eleições vai se repetir. O presidente de bairro, ele vai sair para vereador. O vereador vai sair para prefeito ou vice. Estão fazendo carreira política, estão fazendo de boa as pessoas. Por mais competência que ele tenha. De certa forma, está fazendo carreira. E eu não vejo aquele que se propõe na política, por exemplo, se propõe a participar da política, como aquele cidadão que simplesmente, agora eu sou um político, que eu vou fazer um trabalho brilhante, que vai marcar e vai atrair os bons para o campo político.
E agora são 4 anos, não, ele fica 4 que é mais. Sim. Então é uma escada. Então ele chega a deputado federal, o Bolsonaro, um exemplo, vamos dar um exemplo. Diferente da questão política dele, pode ser bom ou mau presidente, não estou para julgar, mas ele ficou quantos anos enquanto deputado para chegar até lá. Então eles fazem toda uma escala, passam por várias coisas, parece que para ter curso para ser político, o melhor que teria no Brasil seria ser sério. E não da forma que funciona hoje. Exatamente. Deixa eu conversar aqui, falar sobre o Marcelo Fabiano de Lara Cardoso, lá do Rio Grande do Sul. Ele morava aqui em Santa Catarina, mas agora está morando lá nos Pampas, né? O Brasil, como signatário da ONU, tem a obrigação de constar em sua Constituição essa resolução 1514, né? Do direito de autodeterminação. E não quer dizer que o governo central cumpra esse parágrafo sem o povo clamar com consultas populares, como foi o plebiscito de 2016 e 2017. Basta o povo acreditar no ideal. Então, esse direito de autodeterminação, eles encobrem esse nosso direito, né? Dizendo que nós estamos contra a Constituição, que nós estamos violando uma cláusula pétrea, mas é um direito totalmente nosso, né? Que muitos outros países que nasceram já utilizaram esse direito de autodeterminação. Nós temos aqui, por exemplo, aqui atrás dessa bandeira aqui, da região de Vêneto, na Itália, que no último congresso lá em Foz do Iguaçu, o seu representante, o Franco Rocchetta, esteve lá, né? Ou seja, vai nascer vários países em cima deste direito de autodeterminação e nós também utilizaremos esse direito para poder sermos independentes, né? E em relação a isso, Sandra, o São Paulo Independente, vários estados do Brasil hoje, pode inicialmente parecer uma bobagem. Várias pessoas criaram páginas aí, Brasil afora, por razão do nosso movimento, da força de conscientização que tem o movimento. De outros estados, eles observam o movimento como algo grandioso, como o maior bom serviço que tem para essa América portuguesa. Então, tudo isso vem para engrandecer, por exemplo, e afirmar que temos um direito, que esse é o melhor caminho a ser tomado aqui. O discurso nosso, quando às vezes não é compreendido, é que talvez falta um verdadeiro esforço de outras partes para analisar as entrelinhas do que a gente faz, do que a gente tem escrito. Esses dias até um professor conhecido me questionou, eu mandei para ele aquele documento que tem lá, o nosso Manifesto Libertário, que está no nosso site sulivre.org. Aí um professor me disse, eu olhei, mas é muito longo. Daí assim fica difícil a gente chegar em algum lugar, né? A gente quer formar um novo país, tem várias ideias, tem vários pensamentos, tem divergências, tem pessoas que não necessariamente concordem com a secessão, mas vêm aqui para discutir, como o Marco Cordeiro, mestre em xadrez, que agora saiu inclusive para dar aula. Ele tem aí 60 horas de aula de professor de xadrez, mais de 5.000 alunos, alguém que percebe dessa forma. Então a gente convida aqueles que querem que mude o pacto federativo, que cheguem até o nosso movimento, tirem suas dúvidas, tragam suas contribuições. A gente só tem a trazer benefícios para essa América portuguesa e para os povos que aqui vivem. Aquele que acredita que não temos benefícios a trazer, com certeza está sendo beneficiado pelo sistema podre que existe. A gente tem muitas perguntas que as pessoas elas querem ir um pouquinho além do que a gente pode. Nós temos um limite, né, no movimento. A gente não pode ultrapassar esse limite. Por exemplo, como é que vai ser o nome do novo país? Né? Onde vai ser a capital? Qual vai ser a moeda? Tem tantas perguntas que fazem que a gente não tem como apresentar um projeto de país pronto, né? Embora eu tenha muita vontade de apresentar um projeto assim, né? O nome vai ser esse, a moeda vai ser essa e a Constituição vai ser assim. Só que não é assim que funcionam as coisas, né? Então o que a gente pode apresentar no movimento é esse debate, né? Para que as pessoas conheçam os nossos motivos para separar, que se engajem na nossa causa também, fazendo ela ficar volumosa, né? Por exemplo, nós temos lá na Catalunha aquele povo lá que luta já há muitos anos para ser independente e ele já tem aquele sentimento de nação que nós estamos criando aqui ainda, né? E eu já tenho esse sentimento de nação há muito tempo. Eu visitei um país da América Latina esses tempos atrás aí
E realmente o jeito que o pessoal vê o povo do Sul é diferente do restante do Brasil. Então nós já podemos dizer que nós somos um povo único, né? Um povo diferenciado. Não melhor e nem pior, que fique bem claro, mas um povo que tem as suas próprias características, o seu jeito de pensar, a sua cultura, né? O seu jeito de falar, né? E que a gente tem orgulho, por mais que tirem sarro às vezes do nosso jeito aqui, o jeito catarinense, né? do gaúcho, do paranaense, isso para nós não é motivo de sátira, é motivo de orgulho, né? Então isso a gente tem que começar a mostrar que o movimento ele traz esse resgate da nossa cultura, esse amor que nós temos pela nossa história, que ela está sendo apagada dos livros, você como professor deve saber, né? Ela não é considerada uma coisa expressiva, né? nas escolas, e a gente precisa resgatar. Também temos um projeto muito legal no Movimento Sou Meu País, que é colocar as línguas de cada cidade, principais de cada cidade, né, a sua identidade cultural nas escolas. Esse projeto, nós estamos elaborando ele ainda, mas é muito interessante, por exemplo, hoje nós temos em Pomerode, as escolas públicas já têm o alemão nas escolas públicas, né, porque lá é a língua nativa. Então, é uma coisa muito, muito boa para aquela população, porque os antepassados falavam alemão, os pais falam alemão, e se não colocar as crianças para falar, ela vai se perder. Eles falam tanto, por exemplo, assim, em resgate, por exemplo, histórico, porque a gente sofreu uma perseguição no passado, a questão de cotas vem com isso, não é nem a questão de discutir se eu sou a favor ou não a cotas, mas nós tivemos uma agressão muito grande no governo Getúlio Vargas, essa proibição que teve, falar as línguas nativas. Nativas. Então, por que melhor se queremos recuperar o nosso passado histórico, o mais bonito que tem, que é falar aquele idioma, que seja também a questão afro, que aqui no Sul a gente tem muitas coisas nesse sentido, a gente levar isso até as escolas, apesar que o Nordeste na questão afro sofre um pouco mais que aqui, o Rio de Janeiro também nessa questão afro, mas aqui no Sul nós temos a questão dos italianos, dos alemães, que parece que foi sufocado. Alguém nos calou, eu enquanto descendente italiano, alguém nos calou a nossa cultura, os nossos antepassados, disse agora você não vai poder manter essa tua vida. A gente não pôde, a sua essência, a gente não pôde nem fazer como aqueles do Candomblé que criaram quase a Umbanda no Brasil, porque ameaçaram eles, vocês enquanto negros não vão poder utilizar isso, então vamos conciliar com a Igreja Católica. Então parece que aqui tem um problema tão grande que a nossa história está sendo massacrada realmente. Está sendo oprimida, né? Oprimida. Se você pegar, como hoje, né, além da cultura, né, da nossa herança cultural, imagina hoje um profissional que fala um segundo idioma, seja ele qual for, né, seja o que veio de casa ou mesmo outro idioma, ele vai ser uma pessoa destacada. Então faz muito sentido esse projeto do movimento em relação a dar sequência, né, na cultura do segundo idioma, porque essa criança ela vai se tornar um adulto de toda forma destacado, né, perante o mercado de trabalho. Então existe um valor muito grande nesse sentido. E de novo, né, a força disso vai estar no município. Porque não vai ser um projeto estadual de língua italiana ou língua alemã, vai ser exatamente algo regionalizado. Então, se aquele município teve maior colonização espanhola, faz todo sentido que o espanhol seja, porque já vem de casa, a mesma coisa para o alemão, para o italiano, para o polonês, enfim, para o inglês. São idiomas que, utilizados, instruídos as pessoas, as crianças, vão ser profissionais aí diferenciados para o mercado de trabalho. E isso, veja que se a gente pegar a lista das melhores escolas do Brasil, públicas, né, a lista inicial são de escolas municipais. Ora, mas a gente não está falando que a divisão de impostos é mais União, uma parcela menor estados e o mínimo município. E por que as melhores escolas são municipais? Porque a preocupação do município com a criança, né, com a saúde é muito maior do que na da União. Com certeza, está mais próximo, né? Está
É aquela coisa de estar mais próximo. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem o Everaldo lá do Rio Grande do Sul que está me perguntando quando que vai começar de novo as ações no movimento. Porque ele falou que o movimento está um pouco parado. Realmente, nós estamos passando por uma transição agora de governo, né? Isso faz o nosso movimento dar uma paradinha, mas nós estamos sempre ativos, sempre alertas. Nós temos o nosso site da loja virtual ali, que tem todos os produtos lá. Essa cuia, mostra aí a cuia, meu amigo. Essa cuia aqui, ó, tem lá no site para quem quiser. Estavam até perguntando onde que tinha a cuia. No site tem. Veio lá do Rio Grande do Sul, meu amigo. E nós temos o livro do Celso Deutscher também lá no site, tá? Quem quiser o livro, temos camiseta branca, preta, bandeiras e estamos em desenvolvimento de novos produtos. Em breve vocês vão saber também. Você compra, vai tudo pelo site, entrega na sua casa. Exatamente. E